Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Amém. Isso quer dizer assim seja, né? Nós queremos dar boas-vindas a todos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Temos vindo para adorá-lo, para cultuá-lo e aprender com ele através de sua palavra. Nós damos boas-vindas a todos, inclusive a irmã Maria Ferreira, né, que está conosco juntamente com sua família, irmão Isidório, né, são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E todos os demais, não é? São bem-vindos para esse bom tempo aqui na casa do Senhor. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Leremos a partir do versículo 36. São Mateus 24, 36. Nós cumprimentamos nossos irmãos através da internet e desejamos que Deus recompense a todos, concedendo a todos o desejo do seu coração. Creio que é ser melhor cristão e estarmos preparados para o nosso encontro, não é, com o nosso Deus, pois cremos que Ele já está voltando. Nesta manhã nós vamos meditarmos na mensagem A Junção dos Tempos, ou melhor dizendo, a junção do tempo. Eu creio que é o assunto que deve nos interessar muito, porque estamos chegando ao finalzinho desta era laodiceana. Deus vai arrebatar a sua igreja, o mundo vai ficar na grande tribulação, logo em seguida teremos a introdução do milênio. Então são junções, né, dos acontecimentos de Deus. Antes de ler a Bíblia, quero dizer para a irmã Maria Ferreira, eu fui atender sua ligação, mas não deu certo. Estava viajando, estava chegando em Ivaiporã naquela hora. Depois mandei uma mensagem para a senhora viu ou não? Não viu, né? Pois é. Hoje de manhã eu estava olhando, falei, ela não viu minha mensagem. Mas que bom que vocês estão aqui. Eu pensei mesmo que a senhora estava desejando vir, viu? Muito bem, mas eu creio que na próxima vez vai dar tudo certo. Vamos ler as Escrituras. O Senhor Jesus dizendo-nos: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ah, se soubéssemos. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Fechamos nossos olhos, abrimos nossos corações, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, primeiramente queremos pedir ao Senhor perdão por todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque nós reconhecemos, ó Pai, que como seres humanos somos uma falha só, desde o princípio, desde o nosso nascimento. E cremos que será até que o Senhor venha para transformar o nosso corpo. E queremos agradecer ao Senhor por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E por trazermos a tua casa nesta manhã deste primeiro dia da semana. E aqui estamos, ó Deus, cremos na presença do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tire de nós todos os empecilhos e dá-nos, ó Deus, aquela fé perfeita, aquela fé que o Senhor deu a Abraão, aquela fé que o Senhor deu aos santos do passado, que não pouparam suas próprias vidas, porque para eles morrer ou viver, a vitória era certa. Sê conosco nesta manhã, Senhor. Fale aos nossos corações. Nós te pedimos e desde já somos agradecidos. No nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. O irmão ali que está aparecendo, o missionário. Esqueça o seu nome, rapaz. Rosimar, sua família, nós damos boas-vindas também, viu? Que vocês possam, todos os domingos de manhã, vir e estar aqui conosco. E eu pensei que estaria aqui o nosso irmão Adeildo. Não está, né? Adeildo? Adeildo já está morando aqui em Campo Mourão. Não, André, né? Ah, irmão André, rapaz. Adeildo está lá em Toledo. É. Então eu pensei que ele estaria aqui. Mas, meus amados, vamos focar nossas mentes, nossos pensamentos na palavra de Deus, naquilo que Deus quer nos dizer nesta manhã. O nosso Elias disse: se pudermos nos concentrar no plano de Deus, no que Deus quer para nós e no que Deus nos prometeu, e deixar tudo demais de lado. Então, não importa quanto tempo demore, Ele virá e Ele cumprirá as suas promessas. Então, assim sendo, continuemos crendo, acreditando e esperando por sua vinda. Não vou deixar isso aqui assim mesmo, dá para ver lá. Na mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus, eu tenho ela aqui comigo, mas acho que não vou ler para nós ganharmos tempo, que se eu for ler tudo que eu tenho aqui, não é vigília, né? Cadê o relógio? Olha aqui no parágrafo 15 desta mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus, o profeta nos diz assim, que em tempo de paz, prepare para a guerra. Ele diz que não sabe, não tem certeza, se foi Abraham Lincoln que fez esta declaração.
Em tempo de paz, prepare-se para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempo de paz, prepare-se para a batalha, para a guerra. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, porque Satanás não permitirá que isto corra serenamente por muito tempo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o trabalho dele. E ele trabalha incansavelmente. Ele trabalha dia e noite. Para ele não tem feriado, não tem dia santo, não é? Não tem chuva, não tem sol. Quando ele tem uma oportunidade, ele está ali para agir. E ele é cruel. Ele não tem pena. Muito bem. E eu fico pensando assim, é um pensamento do pastor Albertino. Será que nós não estamos navegando no barquinho do inimigo? Se estivermos no barquinho do inimigo, para onde ele vai nos levar? As coisas estão muito fáceis. As coisas estão boas demais. Nós estamos, como que poderíamos dizer, deitado em berços esplêndidos, floridos, enquanto nossos irmãos do passado navegaram em mares de sangue. Então dá para a gente desconfiar, não é? A minha mãe dizia, olha, quando o santo vê muita esmola, ele desconfia. Ditado antigo, né? Quando o santo vê muita esmola, ele desconfia. Alguma coisa esse camarada está querendo, né? Então, amados irmãos, olha, Tiago, o apóstolo Santiago, no capítulo 4, ele nos diz assim, versículo 9 e 10. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. O nosso profeta vem e diz, o caminho para cima é para baixo sempre. O caminho para cima é para baixo sempre. E nós vemos aí a natureza mostrando para nós, digamos, quando chove, como choveu antes de ontem, não é? A noite toda para amanhecer ontem, choveu gostoso, né? Uma chuva torrencial, uma trovoada gostosa, e sem muitos relâmpagos, aqueles estalos, né? Que eles chamam de raios. E foi uma chuva muito boa. Então nós vemos que os lugares mais baixos que recebem mais águas. É isto? Os lugares mais baixos que recebem mais águas. E os galhos que têm mais frutos são os galhos que mais se abaixam, falando da árvore frutífera. Agora, na mensagem, isso aqui eu vou ler. Não te enviei eu, é o tema da mensagem,
Aqui no parágrafo 36 e 37, o profeta falando-nos de Israel, pois sabemos que Israel era um tipo da igreja, não é? Israel no Egito era o povo de Deus, saindo do Egito tornaram-se a igreja de Deus. E Israel é o povo de Deus, assim como nós somos a igreja de Deus. Então, ele diz assim, Israel sempre saiu da harmonia de Deus. Eu quero dizer com isso para a igreja que nós devemos ficar em harmonia com Deus, dia e noite. Se você viver em harmonia com Deus, você estará em segurança. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Israel sempre saiu da harmonia de Deus. E nada dá certo até que você regresse para a harmonia de Deus. E agora? Eles haviam acabado de serem libertos de um exército estrangeiro, saído do Egito, por exemplo, né? Haviam sido libertos do exército de Faraó. E em vez de voltarem para o Senhor, eles se afastaram novamente dele. Oh, não é isso estranho? Vamos ficar doentes e o bebê ficará tão doente que simplesmente não saberemos o que fazer. Dando um exemplo, né? As mães esfregarão suas mãos e ela e o papai dirão, ó Deus, orando, né? Clamando, ó Deus, nós te serviremos se tu simplesmente curares esse bebê. E o bebê fica bom. O bebê sara. Como é fácil esquecer, não é? Esquecer das boas coisas, não é? E dar recompensa por aquilo. E o bebê fica bom. Então você se esquece a respeito disto. Veja, vem. É tão fácil esquecer isto. Sim, Senhor. E você vê um acidente que quase tirou sua vida. E aí você diz, eu teria morrido, Senhor. Obrigado por me poupares. Obrigado por ter me livrado daquele acidente. E faz um propósito, eu vou te servir melhor. Ele está dando-nos exemplo de nós como seres humanos, como nós lidamos com Deus. Obrigado por ter me poupado. Por me poupares. Eu vou te servir. Então se esquece a respeito disto, vem? Até que um te apanhe. Até que um acidente, né, te apanhe de vez por todas. Até que um te apanhe, vem? Então é muito tarde. Veja você sempre. Geralmente as pessoas se esquecem de Deus. Eles nem sempre fazem isso, agradecer a Deus por aquilo. Mas na maioria das vezes é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Barriga cheia, despensa cheia, não está faltando nada, bastante saúde. Então é fácil esquecer quando tudo está indo bem. Então você sabe, ele diz que se você o negligenciar e não servi-lo, então quando suas calamidades, suas necessidades vierem, ele simplesmente rirá de você. Vê você? Portanto, você deve se lembrar, temos de manter Deus em primeiro lugar sempre.
manter Deus em primeiro lugar sempre. Qualquer coisa que se coloca entre você e Deus é um ídolo, porque Deus tem que ter o primeiro lugar. Eu disse qualquer coisa, seja alguém da família, um filho, uma filha, uma esposa ou marido, se você põe em primeiro lugar antes de Deus, é um ídolo. Então devemos manter Deus em primeiro lugar sempre. Então o povo de Israel tinha se afastado de Deus e seguido no erro. E então os midianitas e os filisteus e diferentes nações chegavam para os assumir. Agora, nós não temos midianitas e filisteus, nós, nesse tempo presente, mas nós temos coisas bem pior. O mundo entra imediatamente e nos devora, simplesmente nos leva lá embaixo, vem a incredulidade. E quando nós afastamos da parte espiritual da igreja e da parte espiritual de Deus, nós tornamos bastante formais. Apenas, como vai, pastor? Pastor, eu quero levar minha carta para fora desta igreja aqui. Sabe por quê? A irmã fulana de tal e eu, nós não falamos há muito tempo. Passamos uma perto da outra e viramos o rosto, né? Crentes formais. Meu Deus. Então eu vou levá-la até a sua casa, vem? Sim, vem. E então, estamos apenas passando cartas. Mas quando você uma vez escreve isso no livro da vida do Cordeiro, está em casa, então, vem? Isto é correto. Então, amados, aqui no caso de Israel, os medianitas, os filisteus vinham sobre eles e tomavam tudo o que eles tinham, porém não os matava. Sabe por quê? Deixavam eles vivos para eles plantar lavoura no outro ano. E quando a lavoura estava madura, eles vinham e saqueavam tudo. E o profeta está dizendo, nós hoje não temos medianitas, não temos filisteus, mas nós temos coisas piores. O mundo entra e com grande facilidade entra nas igrejas, entra em nossa vida, entra no nosso coração e nos tornamos crentes formais. Simplesmente. O profeta citou aqui, como vai, pastor? E às vezes simplesmente vamos à igreja para marcar presença. Agora, amados irmãos, no versículos 42 e 44 da escritura que lemos aqui de São Mateus, o Senhor Jesus está dizendo que é para nós vigiar, porque não sabemos que hora há de vir o nosso Senhor. Daquele dia e hora ninguém sabe, ele disse. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Quando Jesus falou isso, eu creio que ele não sabia mesmo no dia e a hora de sua vinda. Mas agora, depois de sua ressurreição, ele chegou dizendo, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Então agora ele sabe. Então, daquele dia e hora ninguém sabe. Então vigiai, pois, e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E dá-nos um exemplo, dizendo, olha, se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria
e não deixaria o ladrão minar, roubar a sua casa. É isso verdade? Mas o ladrão vem na hora em que ninguém espera. Eu às vezes penso assim, eles têm tempo para esquematizar o que eles vão praticar, o que eles vão fazer. Eles estudam. Então, se o pai de família soubesse, ele, quem sabe, pegaria uma arma, né? Uma foice, um pedaço de pau, alguma coisa, e ficaria escondido atrás da porta. Deixaria até a porta aberta, né? A hora que ele entrar aqui, eu vou derrubar ele. Mas não sabe que hora que há de vir. Meu Deus, Deus é bom até demais. Deus não leva em conta nossas falhas, nossas fraquezas. O salmista disse, diga a Israel, se não for o Senhor que estivera conosco, o inimigo teria nos engolido vivos. As águas altivas teria passado sobre a nossa cabeça. Mas esse Deus é tão bom que Ele cuida de nós. A Bíblia diz, se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele é Deus e não pode negar-se a si mesmo. Mas, então, amados, Jesus não falou o dia nem a hora de sua vinda, mas Ele deu para nós esses sinais indicativos, que nós poderíamos, então, através desses sinais, saber, perceber a hora de sua vinda. Então ele falou como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Olha, ele até deu uma expressão dizendo, nos dias anteriores ao dilúvio, Noé estava construindo a arca. A Bíblia diz que ele construiu a arca por uma geração, que naquele tempo era 120 anos. E então Noé entrou na arca, e eles não perceberam, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, tudo era normal, tal como nós temos hoje, tudo normal. Mas Jesus falou que como foi naqueles dias, aí o profeta William Branham vem e diz, se quer saber qual foi a causa do dilúvio, leia Gênesis capítulo 6, e você verá a Bíblia dizendo que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, não esposas, mas mulheres. Então era um problema de casamento e divórcio tal como nós temos hoje. E nos dias de Ló, veja bem, quando Deus enviou aqueles anjos para tirar Ló lá de Sodoma antes que o fogo destruísse a cidade, aqueles varões lá de Sodoma rodearam a casa de Ló e falavam para Ló, põe estes homens para fora. Ló disse, eu tenho 2 filhas donzelas que não conhecem varões. Eu darei para vocês as minhas 2 filhas, mas não faça nada com estes homens. Mas eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam os homens. Eram anjos de Deus. Então foi necessário que aqueles anjos cegassem aquele povo, e ele pegou Ló e sua esposa pelas mãos, e eles saíram de Sodoma. Então, era casamento de homem com homem, mulher com mulher. É o que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Eu sempre digo, quando eu comecei a ler a Bíblia, e cheguei lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e eu li sobre esse assunto, e eu pensei, isso aqui é uma parábola, isso nunca vai acontecer. Os homens deixaram o uso natural da mulher e cometer avidez homem com homem? Ah, não, isso não pode acontecer. Mas está diante dos nossos olhos. São sinais verídicos de que chegamos no fim. Agora, amados, nós vemos os acontecimentos
ao nosso derredor, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E não somente ao nosso redor, mas em todo o mundo, as catástrofes são sinais de que nós chegamos ao fim. Em São Mateus 24, o Senhor Jesus disse que haveria peste, fome, guerra, terremotos em vários lugares. E a coisa está acontecendo. E não somente no natural, mas também no espiritual. Eu fiquei pensando, ao ver o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com aquele ciclone que atingiu aquele estado, nunca se viu uma coisa daquela. Enchente, levar vaca lá para cima da casa, não é? Enroscar vaca lá no poste de alta tensão. Ô irmãos, isso é sinais de que isso pode acabar a qualquer momento. E Jesus prometeu, está escrito na Bíblia, Deus vai colocar um fim nesse mundo pecaminoso e vai começar tudo de novo. Haverá novo céu e nova terra, aonde habita a paz e a justiça. Então eu pensei nesta mensagem do profeta, junção do tempo. Então aqui no parágrafo 16, ele diz assim: estamos crendo com toda esta grande turbulência em que estamos vivendo hoje, enquanto olhamos ao redor e em todas as direções e apanhamos os jornais, se simplesmente ficamos quietos, se simplesmente paramos para considerar o que está acontecendo, se simplesmente ficamos quietos e deixamos de lado a nossa grande agitação diária desta era neurótica e olhamos e encaramos os fatos, vemos além de qualquer sombra de dúvida que algo está prestes a acontecer. Jesus virá. A Bíblia diz que ele virá para um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Pela graça de Deus, podemos dizer, dos quais nós fazemos parte. E convidamos aqueles que ainda não fazem parte deste povo, para fazer parte deste povo. Povo seu, zeloso de boas obras. Ele virá. Agora, amados, vamos meditar um pouquinho nesta mensagem. O que é uma junção? Uma junção é uma coisa tal como um entroncamento de estrada. É como um trevo. O profeta fala sobre isso. Sempre nos dias passados, as dispensações, as eras da igreja, né, sempre chegaram ao seu fim. E encontramos uma junção, termina uma era e começa outra. Lá no trevo você deixa uma rodovia e entra numa outra, é uma junção de estrada, de rodovia. Na rodovia existem junções, disse o profeta. Existem junções nas estradas que viajamos neste mundo. E também há junções na grande velha rodovia em que viajamos para a glória. Amém. Precisamos estar ligados com Deus para poder ver e compreender quando estas junções estão acontecendo. Na minha busca da Escritura, por um bom tempo, disse o profeta, eu olhei 7 grandes junções na palavra de Deus. E 7 é o número completo de Deus.
ele se completa em 7. Ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O mundo existe em seu reinado na terra aqui. A igreja trabalha por 6.000 anos e o 7º é o milênio. E todas essas matemáticas da Bíblia são perfeitas. E Deus está sempre na hora certa. Deus tem uma hora certa, Ele tem um tempo certo, uma hora exata, para cumprir o que Ele tem prometido. E às vezes estamos um pouquinho atrasados, ou um pouco, pensando um pouco diferente, mas isto é sempre feito com um propósito. Amém. Porque Deus sempre no horário, Deus está sempre no horário com a sua mensagem. Graças a Deus por isso. E então hoje eu creio que nós estamos encarando algo grande que a igreja deve conhecer e compreender, para que possamos saber a respeito de que é tudo isto e encontrá-lo na palavra de Deus. Ver tudo o que está acontecendo e ir nas Escrituras. Porque se é de Deus, está em sua palavra. Se não está em sua palavra, então não é de Deus. Então ele continua dizendo, pois eu creio que se isto não estiver na palavra, eu simplesmente duvido um pouquinho disso. Mas se a palavra de Deus fala disso, então Deus, não importa quão indiferente isso possa parecer ao nosso costume de pensar, é Deus trabalhando a sua palavra. Amém. E muitas vezes é contrário ao nosso modo de pensar, ou talvez o modo em que fomos ensinados a pensar. Mas temos que reconhecer a onipotência de Deus quando é realizada diante de nós. Então, amados irmãos, Igreja do Senhor, como foi nos dias de Noé, é um dos sinais. Como foi nos dias de Ló, é um dos sinais. Os terremotos, peste, fome, guerra, tudo isso é um sinal. Porém, para mim, o sinal mais adequado é que Deus nos enviou um profeta. O Elias prometido na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, tem chegado. Sua mensagem tem sido exposta. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 tem se cumprido. Lá está escrito, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando proclamar a sua mensagem, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Agora, Deus revela os seus segredos à sua noiva. O noivo revela os seus segredos à sua noiva. Ele não precisa revelar o seu segredo ao mundo inteiro, mas àqueles que lhe pertencem. Então, amados, para mim, é o maior sinal, é que o Elias veio e restaurou a palavra. São Mateus 17:11 está escrito, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando seus discípulos lhe interrogaram, dizendo, como dizem os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus afirmou categoricamente, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
E aí ele continuou dizendo: mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo quanto quiseram, e assim farão também padecer o Filho do Homem, falando de si próprio. Aí ele falou de um João Batista que já tinha vindo. Agora, João Batista não restaurou, mas o Elias desta era restaurou a palavra, começando com o batismo apostólico e mostrando para nós toda a doutrina apostólica. Então, este para mim é o maior sinal de que nós chegamos no fim. Então, não importa quanto tempo demore, se nós estamos focados em Deus, esperamos com paciência, vai acontecer. Amém. Ele diz: agora vamos voltar um pouco em nossas mentes e estudarmos só por alguns minutos o que tem acontecido nos poucos anos decorridos. Profeta dizendo: vamos voltar um pouco em nossas mentes e estudarmos por alguns minutos o que tem acontecido nos poucos anos decorridos, poucos anos que se passaram. Eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo exatamente perto da aparição da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira vez, ele veio como um bebê. Deus, nascido em uma manjedoura. Foi a sua primeira vinda. Ele veio como um bebê. Porém, desta vez, ele está vindo como Rei da Glória. Amém. Para vingar todos que não obedecem à palavra de Deus. Então ele diz: estamos crendo, com toda esta grande turbulência em que estamos vivendo hoje, enquanto olhamos ao redor em todas as direções e apanhamos os jornais, os meios de comunicação, não é? E se simplesmente ficamos quietos, paramos, analisamos, consideramos o que é difícil, o que é difícil. Quantas coisas nós faremos sem Deus, sem uma autoridade, sem esperar em Deus, sem orar, sem colocar diante de Deus. A Bíblia diz assim, que nós falamos assim: amanhã eu farei isto e farei aquilo, eu vou a determinado lugar e tal, quando nós deveríamos dizer: se Deus quiser, amanhã eu irei fazer isso, aquilo e aquilo outro. Colocar Deus primeiro, mas o homem coloca a si mesmo primeiro. Amanhã eu. Se simplesmente ficarmos quietos, se deixarmos de lado a nossa grande agitação diária, nossa agitação do dia a dia, desta era neurótica. Nós estamos vivendo numa era neurótica. O mundo está com amnésia. A amnésia é um esquecimento, é um símbolo de loucura. É verdade. Deixarmos a agitação diária desta era neurótica e olhamos e encaramos os fatos. Eu sempre digo, nós temos que encarar os fatos com sinceridade, com seriedade e sinceridade em nosso coração. Não tem como os ignorar, gente. Não tem como ignorar que essa vida é passageira. Agora, é claro que a sepultura não é o fim. Oxalá a sepultura fosse o fim para muita gente. Mas a sepultura não é o fim. Haverá uma ressurreição. O nosso profeta William Branham diz assim, que haverá uma ressurreição para todas as coisas. Aí ele formula uma pergunta, você diz: e se queimamos um pedaço de papel? Como que haverá uma ressurreição para aquilo?
Aí o profeta diz: o fogo descompõe as químicas que formam o papel. Mas se tiver tempo, aqueles gases voltarão e formarão uma outra árvore e será um papel novamente. Aleluia! Um profeta é a mente de Deus. Então, haverá uma ressurreição. Há muitas pessoas que pensam: sabe uma coisa, eu vou nadar de braçada, fazer e acontecer. E morreu, acabou. Não. A Bíblia diz: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas sobre aquilo que temos feito aqui nesta terra por meio desta carne, desse corpo, quer seja bem, quer seja mal. Todos. Mas a Bíblia também diz que são bem-aventurados aqueles que fizerem parte na primeira ressurreição, porque de maneira alguma sofrerão o dano da segunda morte. Porque lá no juízo do trono branco, meu Deus, todos hão de comparecer ali e vão ser julgados pelo que tenha praticado. Poderá sair livre, ser salvo, e poderá ser condenado. Lá no julgamento do trono branco, as virgens nécias estarão ali. As virgens nécias. São Mateus 25, Jesus falou de 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Porém, todas eram virgens. E todas estavam esperando a chegada do esposo. Meu Deus. A Escritura diz que, tardando o esposo, adormeceram todas. Mas quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Todas elas despertaram. As prudentes endereçaram suas lamparinas, e as virgens nécias foram acender suas lamparinas, mas não tinha azeite. Elas não paravam acesa. Tiveram que ir comprar, e quando voltaram, a porta estava fechada. As prudentes entraram, mas as nécias tiveram que ir comprar, e quando voltaram, a porta estava fechada. Então elas estarão lá no julgamento do trono branco. Elas serão salvas, porque eram virgens. Amém. Mas os demais... Então, amados, nós não devemos querer o juízo de Deus, nós queremos a sua misericórdia. E hoje é tempo de misericórdia, porque lá no julgamento do trono branco, os juízos serão sem misericórdia. Hoje Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso advogado. Ele está advogando a cada um de nós das acusações de Satanás, porque o diabo nos acusa dia e noite, mas o Senhor Jesus é o nosso advogado. Veja, João disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Porém, naquele dia, ele será juiz, e seus juízos serão sem misericórdia. Então nós não queremos sua justiça, nós queremos sua misericórdia. Que Deus nos ajude. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para nós concluirmos. A junção. Deus sempre, antes dessas grandes junções chegarem, ou terminar o tempo onde ele começa algo de novo, conectando o velho ao novo, de uma dispensação a outra, ele sempre mostra o seu poder. Amém. O homem, através das eras, sempre rompe, ensina e explica
e se afasta do verdadeiro Deus vivo. Mas pouco antes dele conectar e entrar em uma nova dispensação, ele entra em cena com grandes sinais miraculosos e maravilhas. Ele sempre fez isto, e ele fez isso nessa última era. Enviou para nós um profeta com vindicações sobrenaturais. Aleluia! Para que o homem fique sem escusa diante de Deus. E apesar das grandes vindicações sobrenaturais, a restauração da palavra. Eu sempre digo, gente, batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo não é de William Branham, está na Bíblia. Só que antes de William Branham chegar com a mensagem, nós não podíamos ver. A gente ficava fixo em São Mateus 28, 19. Onde Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqueles que ouviram aquela instrução saíram, ensinaram as nações e batizaram as nações, não nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente lia Atos 2, 38 e as demais referências, mas não podíamos entender. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Há uma grande denominação aí que batiza usando Pai, Filho e Espírito Santo e também o nome de Jesus para satisfazer ambos. Quando eu ouvi a mensagem, eu fui procurá-los. Eu ouvi falar que vocês batizam em nome do Senhor Jesus? Sim, nós batizamos em nome de Jesus. Falei, por favor, como que vocês efetuam o batismo? Aí ele foi categórico em me explicar. Nós não dizemos como as seitas dizem. Fulano, eu te batizo. Nós dizemos, irmão, no nome de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei, mas os apóstolos não batizaram assim. Falou, não, nós usamos o nome de Jesus para obedecer os apóstolos. E usamos Pai, Filho e Espírito Santo para obedecer a ordem de Jesus. Aí eu falei assim, mas o pregador que está pregando o batismo no nome de Jesus diz que não crê em 3 pessoas. E vocês? 3 eu não garanto, mas 2 eu garanto. O Pai e o Filho. Meu Deus do céu. Coitado, Deus tenha misericórdia, né? Sincero, né? Honestamente sincero. E aí foi quando ele disse, você aceita uma visita na sua casa? E nós vamos lá. Eu falei, pode ir. Mas o Elias chegou e mostrou para nós que o Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus é Pai, Ele é Filho, porque nasceu, porém Ele é Pai, porque Ele era Deus feito carne, Deus encarnado. Amém? Mas esses mistérios estão escondidos dos sábios e entendidos. Mas Deus, por sua graça, revelou isso aos seus pequeninos, aos seus escolhidos. Aí eu posso ver Jesus orando e dizendo, Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas dos sábios e entendidos e as ter revelado aos pequeninos, porque assim te aprove, Pai. Amém. Minha esposa diz assim, grandão e bobão. Quantas pessoas boas, sinceras, honestas, nessas igrejas, com a Bíblia na mão, lendo Atos 2:38. Porém, não podem ver que ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque creem que Deus é 3 pessoas. E essas 3 pessoas formam um Deus. Como se explica isso? Isso é o mistério.
da doutrina da Santíssima Trindade. Voltem para a Bíblia, vocês estão com a Bíblia na mão. E você vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus? O Verbo encarnado. Quem era o Verbo? Deus. Então Jesus é o Verbo, é o Pai encarnado, é Emanuel, traduzido é Deus conosco. Amém. Oh, amados irmãos, eu quando vi isso aí, eu me regozijei. A minha esposa me havia dito, hoje eu vi um programa no rádio, que aquilo é Deus falando. E era Deus falando mesmo. Quando eu fui ouvir o primeiro programa, algo desceu no meu coração. Esse homem está falando a verdade. Pastor Joaquim disse que um cego pediu para uma pessoa ler a Bíblia para ele ouvir. Aí a pessoa que foi ler a Bíblia para o cego ouvir, começou a ler São João, capítulo 14. E ele leu correto. Disse Jesus, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Filipe disse, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí o cego dizia, opa, para aí, leia esse versículo de novo. Aí o caboclo está tão acostumado que nem a gente costuma às vezes citar a escritura errado, e você está lendo errado, lendo uma coisa e falando outra. Aí ele repetiu de novo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O cego falou, você está lendo errado. Aí ele prestou atenção. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, agora você leu certo. Porque vai é uma coisa e vem é outra. Vai tem um sentido e vem tem outro sentido. Por que Jesus disse vem? Porque o Pai estava nele. Amém? Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele respondeu, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. E eles estão com essa escritura na mão, porém lendo tudo errado. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Reconheçamos isto, Deus tem compadecido-se de nós. Aleluia, valorizem-se, valorizem-se. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe nossos irmãos através da internet, que Deus abençoe você que veio para ouvir estas coisas nesta manhã. Então, amados, eu creio que nós estamos aproximando de uma das maiores junções que já aconteceu. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar um povo, levar esse povo para a glória, enquanto a grande tribulação será instalada aqui neste mundo. A Bíblia tem que se cumprir. Malaquias 4 diz que Deus vai atear fogo neste mundo, aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Pedro diz que os céus ardendo passarão com grande estrondo. Eu não quero estar aqui. E sei que você também não quer. Ninguém quer. Então o irmão Branham dizendo, quando ele viu aquela última visão, um grande estrondo, e quando ele olhou para trás, ele viu somente cinzas e escombros por toda a terra da América.
Então ele diz assim: eu quero vos conclamar que vocês deem suas vidas, seus corações a Jesus Cristo sem nenhuma reserva, o qual, como justo pastor, vos apresentará naquele dia diante do Pai, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga. Amém. Deem sem nenhuma reserva seus corações a Ele. Bondoso Deus, obrigado, Pai, é a palavra que nós encontramos para expressar uma gratidão, para expressar um agradecimento. Mas isso parte do profundo do meu coração. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, não só por mim, mas por todos nós. Onde nós estávamos e nada fizemos, mas é sua graça, Pai. Graça é favor imerecido. A sua graça veio ao nosso encalço, veio ao nosso encontro, e nós ouvimos a sua voz. Abrimos nosso coração e o Senhor entrou, expulsou todo mundo que estava ali, todas as coisas mundanas, e o Senhor tomou o controle da nossa vida. Continue conosco, Pai. Continue conosco. Nós te amamos. Nós que gostaríamos de sermos cristãos melhores. Porém, vivemos neste mundo, Senhor, que é como uma engrenagem. Uma coisa puxa a outra. A coisa a ser feita é o Senhor nos tirando daqui. Fica conosco, Pai. Continue conosco no decorrer deste dia. Os trabalhos ainda a serem realizados. Culto ali em Iretama daqui a pouco. À tarde teremos nosso culto de Santa Ceia ali em São João do Ivaí. E sem o Senhor nada podemos fazer. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.